Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos começar orando. Nós temos aí alguns pedidos. Orarmos pela Madalena, ela pede oração, mãe da Tatiana. Orarmos também pelo pastor Antoniel, pastor da Igreja Assembleia de Deus, em Italcara, também está enfermo e também pede as orações. Orarmos pelo sogro do irmão Reinaldo, esse é um pedido permanente, nós temos orado, e que Deus continue abençoando a recuperação do sogro do irmão Reinaldo. Orarmos também pela sogra, que está bem. Orarmos pela irmã Andresa, por toda a família, que Deus possa estar abençoando. Orarmos pelos enfermos. Nós temos aí Dona Delvira, Dona Germa, Dona Nilza, Dona Ione, também Dona Delvira. Orarmos pelas nossas irmãs, que Deus continue cuidando delas e dando a elas o sustento necessário. E orarmos pelos afastados, a qual nós temos pedido nos nossos cultos, que Deus possa incomodar aqueles corações, a eles estarem também desejosos em retornarem à casa de Deus, para ouvirem a palavra de Deus, né? Nós já retornamos aos cultos. Hoje, à tarde, nós temos culto no templo, né? Às 16 horas até às 17h30. Estamos aí com horário reduzido, um culto só por semana no templo, né? De maneira gradual, nós estamos voltando às nossas atividades e oremos para que Deus possa também estar nos abençoando. Temos também os aniversariantes. Temos a Esther, filha dos irmãos Genilson e Joseli, faz aniversário no próximo dia 13. Oremos por ela, para que também Deus possa sustentá-la, cuidar do seu crescimento físico e também espiritual. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma escola bíblica, somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar falando da Tua palavra. Somos gratos também porque nesta semana a Esther irá completar mais um ano de vida. Cuide dela, ó Deus, da sua saúde, abençoando os seus pais, o irmão Genilson e também a irmã Joseli, e que essa data possa se repetir, ó Deus, por muitos anos, ela com saúde, com paz e também na tua santa presença. Nós também, ó Deus, te pedimos pelo pastor Antoniel, pedimos pela Madalena também, pela sua saúde. Pastor Antoniel, ó Deus, pela sua recuperação, que o Senhor tem cuidado dele. Pedimos também, ó Deus, pelo irmão Reinaldo e a sua família, em especial o seu sogro, que o Senhor tenha misericórdia dele, restaurando, ó Deus, ali a sua saúde, cuidando dele, abençoando também a sua esposa, ó Deus, que se encontra melhor, cuidando de toda aquela família. Pedimos, ó Deus, pelos afastados, aqueles, ó Deus, que estão distantes do teu evangelho, distantes, ó Deus, da tua casa, que há muito tempo não vai, ó Deus, à tua casa, que o Senhor tenha misericórdia, faça com que eles possam serem despertados a estarem, ó Deus, retornando à tua casa, renovando uma aliança contigo. Também, ó Deus, pedimos pelos enfermos, pedimos pela Dona Delvira, por Dona Ione, por Dona Nilza, por Dona Germa, pela irmã Gesilda. Abençoe tuas servas, ó Deus, a qual nós sempre temos orado e pedido, para que o Senhor guarde, proteja, e esteja, Deus, sustentando elas a cada momento. E pedimos pelo nosso retorno, ó Deus. Tem sido gradual, temos ali feito um culto por semana, a parte da tarde. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê oportunidade também para estarmos fazendo aquilo que é da Tua vontade. E que cada irmão, ó Deus, possa ter esse desejo, essa alegria, essa vontade de estar reunido em prol, ó Deus, de glorificar o Teu nome e também estar em comunhão uns com os outros. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos meditar um pouco na lição de hoje, que é a lição 6. Já estamos aí praticamente na metade da nossa revista, que tem como tema de hoje a depressão por conta dos prazeres, riqueza e fama. É baseada nas experiências de Salomão, quando o prazer, o dinheiro e a fama não satisfazem. Salomão chega então à conclusão, um homem muito bem sucedido, um homem muito rico e poderoso no seu reinado,
filho de Davi, também reinou durante 40 anos o povo de Israel, adquiriu muita riqueza e também chegou à conclusão que o prazer, o dinheiro e a fama não traz satisfação. O texto também causando depressão, né? Causando males emocionais. O texto proposto aqui pelo autor é Eclesiastes, capítulo 2, os versículos de 1 a 11. Então eu estarei fazendo esta leitura, Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então aqui até o versículo 8, irmãos, vemos o que ele adquiriu através da sua riqueza. Isso se encontra lá em Reis, 1 Reis, também 2 Crônicas, fala dos projetos, né, dos bens alcançados pelo rei Salomão. Verso 9 agora. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, até os versículos de número 9, a gente percebe ele muito grato, muito feliz pelas bênçãos alcançadas, né, pelos bens alcançados. Mas quando ele chega no versículo de número 11, ele observa que tudo isso era vaidade, é como se fosse correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então ele chega à conclusão que todos os bens alcançados para ele não trouxe a plena satisfação. É claro que você adquirir bens, ter dinheiro, ter propriedades, isso é prazeroso, é muito bom. Só que isso não traz uma plena satisfação. E o autor quer mostrar aqui, nessa lição de hoje, que isso também pode causar depressão. Por não causar uma plena satisfação, por não alcançar uma plena satisfação, então pode trazer males, pode trazer problemas sérios também emocionais. Vamos então à nossa lição. Na introdução, todos nós, de alguma forma, acreditamos que a felicidade pode ser encontrada no dinheiro ou nos prazeres. Embora não admitamos, vamos atrás de prosperidade e conforto para encontrar alegria. É difícil encontrar alguém que não gostaria de ter um pouco mais de dinheiro por acreditar que assim seria mais feliz. Eu creio que nós somos movidos a isso, né? Nós somos movidos a alcançar mais e mais. Se eu tenho um carro, eu vou trabalhar para alcançar um outro carro melhor. Se eu tenho já uma televisão, eu vou procurar comprar uma televisão ainda melhor e maior. Nós somos movidos a isso, ao prazer, né? À prosperidade,
aos bens materiais. Da mesma forma, se adquirisse aquele carro, aquela casa, aquele corpo, aquela viagem ou aquele bem. O problema é que muitas pessoas sofrem com isso. Então essa ânsia, essa ganância, esse desejo ardente de alcançar mais e mais, pode então me trazer muitos problemas. Pode me trazer o descontentamento, pode me trazer a ansiedade, a angústia, pode me causar também uma depressão. O descontentamento é um grande causador de sofrimento e doenças emocionais e espirituais. O descontentamento é quando nós não estamos contentes com o que Deus nos dá. Nós sempre queremos mais, estamos aí insatisfeitos com a nossa vida. Né? Você olha e você tem o necessário, você tem o comer, o beber, o vestir, só que isso não é o suficiente. Você quer alcançar mais, adquirir mais. Então você se torna uma pessoa descontente. Além de amargo, além de ingrato, você também se torna uma pessoa descontente, aonde que aquilo que Deus está te dando, está te oferecendo, ele não é o suficiente. Você quer alcançar ainda mais e mais. Nessa lição, vamos refletir sobre a vida de um homem muitíssimo rico, que após dar a si mesmo tudo o que seu corpo e seus olhos desejaram, chegou à conclusão de que prazeres, fama e riquezas não trazem a verdadeira felicidade. Pelo contrário, trazem tristeza e uma tristeza profunda. Então Salomão chegou à conclusão que tudo que ele adquiriu, os bens, as posses, a fama, a gente percebe lá no texto de Crônicas que a rainha de Sabá foi lá, depois de ficar sabendo então da sua fama, da sua riqueza, e ficou impressionado, né, com os bens que ele tinha, com os servos que ele tinha, com a boa administração que ele tinha. Então era um homem, Salomão, muito famoso e muito rico também. Mas ele chega na conclusão, no livro de Eclesiastes, a qual que ele escreve também, ele chega dizendo que isso daí não traz realmente a verdadeira felicidade. Pode sim trazer uma felicidade temporária, mas a verdadeira felicidade nós cremos e sabemos que podemos encontrar somente em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em Deus. Em Deus, nosso Pai Celestial. Em Jesus Cristo, aquele então que morreu na cruz por nós. Nós só podemos encontrar a verdadeira felicidade nele. Nele. Então, Salomão esclarece para nós o seguinte: olha, eu possuí bens, eu fui famoso, eu fui um homem muito rico, eu tive muito conhecimento, mas eu chego à conclusão que a verdadeira felicidade é temer a Deus. Isso ele fala, irmãos, no capítulo 11. O que eu disse agora, ele explica isso no capítulo 11. Melhor, no capítulo 12, ele fala isso. No versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele fala que a questão do conhecimento. Salomão, além de ser uma pessoa rica, bem-sucedida, era um homem muito sábio. Ele até pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, e também Deus deu riqueza a ele. Mas ele diz, olha, o resumo de tudo isso, a conclusão que eu tiro de tudo isso, que o mais importante, o maior bem, é você temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Toda a busca de Salomão revelou-se inútil e vazia. No final de toda a busca por prazer, Salomão encontrou apenas o vazio. Versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E ele chega então a dizer o seguinte: eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, eu cheguei à conclusão, ele escrevendo, que tudo isso era vaidade. É claro que foi muito bom para ele ter adquirido bens,
ele deixou um reinado para o seu filho vasto, um reinado próspero, né? Mas só que isso ele entendeu, ele chegou à conclusão que isso tudo era vaidade, é correr atrás do vento, é algo inútil, é algo que não trazia uma satisfação plena para ele. Volto a dizer, a satisfação plena nós encontramos em Cristo. Há um hino do nosso cantor cristão que diz: riquezas não preciso ter, com Cristo estou contente. Então, ou seja, o hino ele mostra o seguinte: olha, o maior bem, a maior riqueza que nós podemos adquirir é estar ao lado de Cristo, é ter Cristo no nosso coração. Com Cristo eu estou contente. Ele me é suficiente. Então, Salomão também chegou a essa conclusão, mas precisou ainda nadar muito para poder entender dessa maneira. Ele achava que a fama, a riqueza, os bens que ele tinha, as posses que ele tinha, ele achou isso suficiente. Só que isso trouxe para ele uma insatisfação, trouxe para ele uma tristeza profunda. A gente percebe o rei, alguns momentos tristes, solitário, aflito, angustiado, e era um homem muito rico. Então mostra que a riqueza, ela na verdade, ela pode trazer sim uma felicidade, mas temporária, né? E possivelmente também pode trazer uma depressão profunda, porque há um vazio muito grande. A pessoa que é muito rica, ele tem medo então de ser roubado, né? Ele fica naquela insatisfação, às vezes, de achar que aquilo que ele tem ainda não é o suficiente. Ele sempre está ali querendo mais e ainda mais, e por isso traz, então, uma depressão, uma insatisfação profunda. Salomão teve tudo o que quis. Tente imaginar, aí você tem nos versículos, até o versículo 8, principalmente, Salomão relata tudo o que ele tinha. Tente imaginar o que isso significaria para uma pessoa. Alguém poderia dizer: qual o problema? Não é exatamente isso que a maioria das pessoas procura na vida? Uma boa pergunta é: será que Salomão terminou sua vida como um homem feliz e realizado? A resposta é não. No verso 11 ele conclui: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha o que ele tinha. Edifiquei para mim, verso 4, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, jardins e pomares, plantei árvores frutíferas de toda a espécie, fiz para mim açudes, tudo no plural, né, irmãos? Regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servas. Tive servos nascidos em casa. Possuí bois e ovelhas. Mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Ou seja, era muito animais. Mais do que todos aqueles que viveram antes dele. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Tudo quanto desejaram os meus... Verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Ou seja, tudo que os seus olhos desejavam, aquilo que ele desejava, ele podia ter, né? Nem privei o coração de alegria humana, ou seja, humanamente falando, ele adquiriu tudo que podia adquirir. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Então ele se alegrava com isso. Ele satisfazia com as mulheres, com os bois, os animais, as ovelhas, os servos, as servas, né? Açudes, jardins, pomares, plantas, árvores frutíferas, casas, vinhas. Tudo aquilo que ele queria, ele alcançava. Tudo aquilo que os seus olhos desejavam, ele não negava, ou seja, ele alcançava, ele tinha, ele adquiria. Não se privou de nada
ele se privou. Ou seja, tudo ele tinha condições de adquirir. Mas aí no verso 11, ele chega então à conclusão que tudo isso é correr atrás do vento, de nada adianta. Tudo isso foi inútil, que não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O próprio Jesus fala lá nos evangelhos de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o próprio Jesus fala também no Sermão da Montanha: não ajunteis tesouros na traça, não ajunteis tesouros, melhor, na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Aí ele diz aonde devemos ajuntar tesouros, mas ajuntar os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, o maior tesouro que nós podemos adquirir aqui é a salvação em Jesus Cristo. É a vida eterna. Esse é o maior bem. Esse é o maior bem. E Salomão achava que isso não era o maior bem. O maior bem era satisfazer a sua carne, era se deliciar com as mulheres, era aproveitar a vida, era construir casas, edifícios, criar animais. Isso para ele trazia felicidade, mas ele chega à conclusão que tudo isso é correr atrás do vento, que não há proveito nenhum debaixo do sol. A grande conclusão a que Salomão chega é que a riqueza pela riqueza, o prazer pelo prazer e o sucesso pelo sucesso é loucura, algo inútil e sem proveito. Irmãos, para nós chegarmos a essa conclusão, nós precisamos ter Jesus Cristo no nosso coração. Não é qualquer pessoa que, infelizmente, entende dessa maneira. Se você for falar com isso, o que tem? Quem não quer viajar? Quem não quer possuir casas, bens? Quem não quer ter posses, prazeres na vida? Todo mundo quer. Só realmente quem conhece a palavra é que consegue compreender que isso tudo é passageiro, é temporário. Às vezes é preciso, como a gente fala, apanhar muito na vida para poder entender, né? E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor acabam apanhando também, né? Os familiares acabam então sofrendo junto conosco. E Salomão chegou à conclusão seguinte: olha, tudo isso é vaidade. O mais importante, como ele fala lá em Eclesiastes 12, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O maior bem que nós podemos adquirir aqui na terra, irmãos, é ter Jesus Cristo em nosso coração. O próprio Jesus falou: não devemos ajuntar tesouros na terra, porque que tudo passa. A traça e a ferrugem consome, são consumidos. E Salomão achava que a grande felicidade, ou a melhor felicidade, era satisfazer-se humanamente, né? Viver aqui na carne, viver aqui nessa terra. E depois ele chegou à conclusão que isso tudo era inútil. Riquezas e prazeres só distraem, mas efetivamente não conseguem plenificar o homem, ou seja, tornar o homem pleno. A plenitude nós encontramos em Cristo. A riqueza e prazer só distrai. É algo que é uma alegria passageira, uma felicidade temporária. Mas o que torna realmente o homem pleno, numa alegria plena, é o homem que busca ao Senhor, né? Nós temos lá o Salmo 128, diz: bem-aventurado é o homem que anda segundo conselhos. Melhor, bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor. Salmo de número 128. Deixa eu ver aqui para confirmar com os irmãos. Salmo de número 128. Diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Então nós percebemos o seguinte: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é abençoado, bendito, feliz é o homem que anda nos caminhos do Senhor, que teme ao Senhor. Então ele mostra o seguinte, o salmista: olha, um homem feliz não é um homem que tem bens, posses, fama e riqueza. O homem feliz é aquele homem que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Quando ele fala o homem aqui, é o ser humano. Então, é o ser humano feliz, o ser humano abençoado, é aquele que realmente obedece, guarda os mandamentos de Deus. Ah, pastor, mas então a gente tem que ser pobre? Olha, se for para ser pobre, mas viver ao lado de Cristo, é o mais importante, amém. O importante não é ser rico ou pobre, o importante é ser de Cristo. Cristo é a riqueza maior. É claro que nós podemos almejar, alcançar muitas coisas. Podemos alcançar riquezas, podemos ser pessoas bem-sucedidas e mesmo assim sendo crentes, não tem problema nenhum. A questão é o meu coração. Se o meu coração estiver inclinado para os meus bens, para as minhas riquezas, para a fama, eu estou colocando Deus em segundo plano. Eu posso sim ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, materialmente, eu posso ser uma pessoa com muitas posses, com muitas riquezas, mas sempre buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e crendo que as demais coisas me serão acrescentadas. Agora, a questão toda é o seguinte, é você colocar o seu coração nisso. É o que diz o versículo 10 de Eclesiastes 2, quando Salomão fala, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Ou seja, os olhos de Salomão e o seu coração estavam nas posses, na fama, na riqueza, nos bens. Por isso que causou males na vida dele. Por isso que causou problemas emocionais. Por isso que houve uma tristeza profunda. Porque ele achava que a alegria plena era então na fama, na riqueza e nos bens. Mas ele então chega à conclusão que tudo isso é correr atrás do vento, ou seja, não há como, né, você alcançar. Isso é em vão, é inútil. É inútil você correr atrás do vento, né? Ninguém vai pegar o vento. Então é inútil você achar que a sua alegria, a sua felicidade permanente está nas posses, nos prazeres da vida, né? É inútil você pensar dessa maneira. Então ele chega a essa conclusão. Mas para ele ter chegado a essa conclusão, trouxe muitas tristezas e privações também na vida dele, infelizmente. Agora nós temos aqui alguns famosos do nosso tempo que também, né, passaram por quadros sérios de depressão. Há um ano eu enfrentei crise de pânico e quadro depressivo. Foi o pior momento da minha vida. Aprendi muito com o que vivi. Tristeza não é doença, mas quando se estende no tempo pode ser. É preciso estar atento à duração dela em nós. Há muita ignorância no trato com pessoas depressivas. É comum escutar que é frescura, exagero, falta do que fazer, quando de fato se trata de um quadro depressivo. Não, não é. Só quem sofre sabe. Esse é o relato de um padre muito famoso que também se apresenta como cantor. Nem a popularidade, nem as amizades com os famosos foram capazes de equilibrar a sua vida. Então, o autor da revista, ele aponta aqui uma experiência de uma pessoa famosa, de uma pessoa conhecida, que também enfrentou a depressão. Isso mostra que a depressão não é só para o pobre. A depressão não é só para aquela pessoa que às vezes não tem condições financeiras. Elas também atingem o rico, o famoso, o bem-sucedido, né? Então o autor quer mostrar isso, que esse padre famoso, conhecido e também cantor, enfrentou a depressão, enfrentou também um quadro, uma crise de pânico muito forte, e ele relata aqui nesse testemunho que é algo muito triste, algo também que o prejudicou muito emocionalmente. Então, o que o autor da revista quer dizer é que a depressão ela é democrática, ela atinge o pobre, ela atinge o rico, atinge aquela pessoa que está vulnerável naquele momento e ela ataca, ela prejudica. Como também prejudicou Salomão, e prejudicou Jó, e prejudicou também Elias, prejudicou também Davi e outros homens, servos de Deus na Bíblia, pode também nos prejudicar.
né? Então, o que o autor quer dizer é isso, olha, fique atento, fique ligado, porque esse quadro, ou melhor, essa doença, ela pode atingir qualquer pessoa. Para isso, precisamos ter uma comunhão íntima com Deus e em momentos, às vezes, até de ter uma comunhão íntima com Deus, ela pode também nos atacar, mas saber que Deus estará sempre nos fortalecendo a cada dia, né? Então, o autor ele destaca essa questão aqui por também colocar, pontuar que a depressão é democrática. Enquanto para uns é pelo excesso, para outros é pela ausência, mas os motivos são os mesmos. Muitos almejam e até perseguem a todo custo a fama por acreditarem que só assim serão realizados. E como ela não chega, ficam amargurados ao extremo. Ele quer dizer aqui que a depressão, né, ela atinge aquele que às vezes tem uma riqueza e também atinge aquele que não tem riqueza nenhuma, que é pobre. Uns ela atinge porque estão em excesso, tem uma vida às vezes belíssima, né, aparentemente, e outros também são atingidos pela depressão por não terem condições financeiras nenhuma, mostrando então que ela é democrática e ela pode atingir qualquer pessoa, independente da situação dela, se é uma situação financeiramente boa ou ruim. Salomão é esse exemplo de ser humano que usou e desfrutou de todos os prazeres possíveis e imagináveis, mas de maneira equivocada. Por causa disso, colheu as consequências em pequeno, médio e longo prazos. O ponto positivo de Eclesiastes 2:11 é que Salomão percebeu que o que estava fazendo era correr atrás do vento. Ou seja, quando desfrutamos dos prazeres sem a orientação de Deus, desperdiçamos nossa vida, corremos atrás do vento. O que o autor quer mostrar aqui é o seguinte, irmãos, que Salomão, ele adquiriu tantos bens, mas ele não buscou o Senhor como deveria buscar. Ele não colocou Deus em primeiro lugar. Principalmente quando nós vemos, então, esse versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Ou seja, ele estava ali se satisfazendo, exaltando ele próprio, né? Ele estava se deliciando com os prazeres da vida. Então ele deixou de ser orientado pelo Senhor para ser orientado pelo seu próprio coração. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e precisamos pedir a Deus para criar em nós um coração puro. Então, nesse momento, veio então o desânimo, veio a fadiga, veio o cansaço, veio a insatisfação, veio uma tristeza profunda, porque ele chega e diz o seguinte, olha, de nada adiantou. Né? De nada adiantou eu possuir tantos bens e tantas riquezas e eu continuo ainda insatisfeito, porque ele foi desfrutar das suas riquezas, dos seus bens, sem a orientação plena do Senhor, e isso causou males para ele. Salomão começou muito bem o seu reinado e terminou muito mal, em virtude de ele deixar, então, aquela busca incessante que ele tinha com Deus no início do seu reinado. A alma e o corpo humano precisam ser saciados. Há uma necessidade inerente a todo ser humano, mas sem Deus pensamos que o dinheiro é que resolverá todos os nossos problemas. O desejo nasce de duas fontes, daquilo que nosso corpo pede, ou seja, dos instintos naturais de todos os seres humanos, e daquilo que vemos na vida dos outros. Principalmente por causa dessa segunda fonte é que nascem as guerras. É dessa mesma fonte que também vem a frustração e a decepção em nossas vidas e famílias. O que o autor quer mostrar é o seguinte, que você deve aprender a se contentar com o que Deus te dá. Muitas das vezes nós vemos o nosso vizinho, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, um familiar nosso crescendo financeiramente, prosperando, vivendo uma vida muito boa, e você lá dando um duro danado, e você, no final do mês, você fica no 0 a 0, ou seja, você não consegue desenvolver, crescer financeiramente. E aí você acaba, então, dando ouvidos
ao desejo do seu coração e sem a orientação de Deus começa a tomar decisões precipitadas. Então aprenda a se contentar com o que Deus te dá. Não permita que a ganância, o egoísmo, a vaidade entre no seu coração. Salomão, ele no livro de Eclesiastes, ele usa muita expressão, tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Ele usa várias vezes, em vários capítulos, né, a expressão tudo é vaidade. Ele chega a essa conclusão. Então que você possa aprender com Salomão, um homem riquíssimo, sábio, mas que não soube, no seu final, usar essa sabedoria para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus. E ele chega a essa conclusão que realmente tudo é vaidade. Então que você possa também observar e dizer o seguinte, será que eu estou tão acelerado assim? Por quê? É para eu alcançar o que o meu irmão tem? É para eu alcançar o que meu familiar tem, meu vizinho tem? Eu estou fazendo alguma disputa, alguma competição? O que eu tenho feito da minha vida? Faça da sua vida uma vida de gratidão a Deus e faça da sua vida uma vida de glorificar o nome de Deus. Pense nisso. Não é pecado você querer crescer financeiramente, mas é pecado você colocar o seu coração, os seus olhos nos prazeres da vida, nos prazeres aqui da terra. Peça a Deus, Senhor, se for da tua vontade, que eu possa alcançar mais alguma coisa. Mas se não for, que o Senhor trate o meu coração, para que ele não fique desejando isso, mas que o desejo maior seja te servir, seja glorificar o teu nome, seja exaltar o teu grande e excelso nome. Como evitar? Para que todo engano cesse e se alcance a paz perfeita, é necessário crer com todo o coração que Jesus Cristo é o melhor prazer e a maior riqueza que um ser humano pode encontrar. Não há nada que nos falte quando temos a Ele. Ele é o tesouro mais precioso, a fonte de água que nunca seca, o pão que nunca se acaba. Só Ele é capaz de nos alimentar a alma diariamente, fazendo com que nos sintamos plenos sempre, ainda que nos faltem outras coisas que desejamos tanto. Amém, irmãos? Olha o que diz o salmista Davi, pai de Salomão, né? No Salmo 16, o versículo de número 2. Abra sua Bíblia, se ela está com você aí. Abra sua Bíblia no Salmo 16, o versículo 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Meu Senhor, aqui quando ele declara, é aquele que me ajuda, é aquele que me satisfaz, é aquele que me orienta. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Em outra versão ele diz, não tenho outro bem além de ti. Então é a maior riqueza, a maior satisfação de Davi, pai de Salomão, era então o Senhor Deus. Ele diz, tu és o meu Senhor, tu és aquele que me satisfaz, tu és o meu ajudador, tu és aquele que me orienta, não tenho outro bem, não tenho outra riqueza, não tenho outra porção maior do que a ti. A nossa maior riqueza é ter Cristo em nosso coração, irmãos. Quando temos isso, nós temos paz perfeita, nós temos conforto perfeito, nós temos consolo perfeito, nós temos proteção perfeita, nós temos orientação perfeita e temos esperança perfeita, temos a vida eterna. Quer coisa melhor do que isso? Comece a avaliar o que está em evidência na tua vida. Comece a avaliar o que é prioridade na tua vida. Se a prioridade é você crescer materialmente, é você ser melhor do que o seu irmão, melhor do que a sua irmã, melhor do que os seus pais, ter mais dinheiro, ser mais bem-sucedido, você vai chegar lá na sua idade mais avançada e vai dizer, tudo é vaidade. Corri atrás do vento, foi inútil eu correr tanto assim. Se eu não tenho Cristo no meu coração, se eu não tenho a plena alegria,
se eu não tenho a plena satisfação, se eu não tenho a riqueza preciosa que é Jesus Cristo. Então, coloque Cristo em primeiro lugar na sua vida. Agora, se Deus te der a oportunidade de você enriquecer, ser uma pessoa bem-sucedida também financeiramente, amém. Mas sempre tenha Jesus Cristo no seu coração. Não deixe que o poder, a fama, possam então estar em evidência na tua vida, mas que você possa caminhar com Jesus e ter Ele como Senhor da sua vida. Algumas perguntas são importantes neste momento. Qual o papel do dinheiro na sua vida e o quanto ele é importante para a sua felicidade? Então, qual é o papel do dinheiro na sua vida? Ele é muito importante para a sua felicidade? Que grau de importância a popularidade traz para a sua imagem? Você fica preocupado em ser uma pessoa popular, né, em estar em evidência, em postar fotos no Face, no Instagram, né, bem-sucedido, feliz. Isso importa para você? Você carece disso, de curtidas, carece então de elogios, de comentários. Você é movido por isso? Do que realmente a sua alma precisa? As respostas, uma vez bem sinceras, podem apresentar a possibilidade ou não do surgimento de transtornos emocionais que geram a depressão. Sim, dependendo das suas respostas, se você é movido por isso, pelos comentários, pela popularidade, pela riqueza, pela fama, isso possivelmente pode trazer para você sérios problemas emocionais, sérios também transtornos emocionais que vão te levar então a uma profunda ou uma moderada depressão. Então procure se preocupar com isso. O maior bem do rei Davi, que foi o rei mais bem-sucedido de Israel, o maior bem dele era o Senhor. Ele era a riqueza mais preciosa para Davi, ter Deus como o Senhor da sua vida. Então que você possa também agir dessa maneira. E tomar como exemplo a conclusão de Salomão, quando chega o seguinte: tudo é vaidade. Foi inútil correr atrás do vento. Para mim tudo é vaidade. Se Deus te dá a oportunidade para você crescer financeiramente, cresça. Mas não coloque o seu coração e nem os seus olhos naquilo. Olhe para Cristo. E lembre-se que o seu coração é de Jesus. Não é das posses e também não é da fama ou da riqueza que você pensa em adquirir. Mas coloque os pés no chão e saiba que Deus é o teu Senhor e também o teu Salvador. Amém? Vamos orar. Pai de amor, esteja cuidando do nosso coração, para que ele não seja inclinado, ó Deus, para as riquezas, para a popularidade, para a fama, para os bens aqui desta terra, mas que possamos trabalhar não somente pela comida que perece, mas principalmente pela comida que permanece. A tua palavra nos ajude a compreender os teus ensinamentos, para que não tenhamos, ó Deus, transtornos emocionais, problemas emocionais e acharmos então que tudo é vaidade, e realmente tudo é vaidade, mas que possamos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e que possamos, ó Deus, glorificar o teu nome. Se o Senhor nos der a oportunidade para crescermos financeiramente, que o Senhor nos dê, mas se o nosso coração estiver inclinado para isso, que o Senhor tire na mesma hora, porque queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Que possamos, ó Deus, viver dessa maneira, sabendo que o maior bem, a maior riqueza é ter o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, como nosso Senhor e também como nosso Salvador. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.